Hoje é um dia particularmente importante para São Paulo. É o dia em que estamos anunciando a retomada consciente a partir do dia 1º de junho. Será que já é hora de reabrir? Ao que parece, para alguns estados e municípios, sim. Vários têm divulgado os planos para aquilo que classificam muitas vezes como abertura responsável. Ao mesmo tempo em que há pressão pela reabertura, os casos de infecções e mortes pelo coronavírus não diminuem no país. Essa reabertura nos estados e municípios é o tema aqui desse episódio do 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e para falar sobre o assunto eu converso com a editora da Gazeta do Povo, Fernanda Trisotto. Olha, hoje no Rio de Janeiro, graças a Deus, 80% das aglomerações diminuíram, 80% do trânsito de pessoas na rua, 80% dos passageiros em ônibus diminuiu também. As curvas diminuíram, as velocidades de contágio, de tal maneira que nós estamos tendo sinais no horizonte que devemos voltar à atividade e vamos voltar. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, Fernanda, quais são os estados que já estão passando por esse processo de reabertura, hein? Oi, Márcio. Para ser bem sincera, assim, esse processo de reabertura está bem difuso pelo Brasil, porque alguns estados como São Paulo, Ceará, Amazonas, por exemplo, que são alguns dos últimos que anunciaram planos de retomada gradual. Então, esses estados, a partir de 1º de junho, começaram a elaborar um plano e delinearam quais setores podem voltar a cada determinada fase ali que eles consideram de menos risco, cruzando dados de incidência da doença, ocupação de leitos e como que está a situação epidemiológica naquele momento nesses estados. Então, essas são as novidades. Mas tem outros estados que fecharam antes, como, por exemplo, Santa Catarina, que teve uma das primeiras medidas, assim, de fechamento de escola, suspensão de aula, fechamento de comércio, Santa Catarina e o Distrito Federal, e esses já foram reabrindo antes. Então, eles não traçaram uma estratégia como esses últimos estados estão apresentando planos em etapas e tal, eles já foram, assim como eles fecharam antes, eles foram reabrindo gradualmente antes. Então, a gente sabe que em Santa Catarina já tem shopping aberto, por exemplo, desde o finalzinho de abril, e no Distrito Federal começou há algumas semanas só. Essa semana, o governo do Distrito Federal, por exemplo, liberou parques e igrejas para funcionamento. Então, a gente está com um processo bem difuso, bem disperso pelo Brasil. Mas, em comum, dá para dizer, né, que todos esses processos, independente do grau em que eles estejam da reabertura, nenhum deles dá para dizer que os estados estão bem tranquilos em relação a números de casos e também de mortes causadas pelo coronavírus, né, Fer? Não estão. E assim, a gente pode ver que teve alguns lugares assim que foram mais rigorosos, digamos assim, para o isolamento, né? Passaram por alguns processos mais rígidos. Santa Catarina fechou muito cedo muita coisa, mas também reabriu muito cedo, né? E quando reabriu, você viu uma disparada no número de casos. Mas ali tem uma coisa interessante de um ponto de vista, que Santa Catarina tem, até os últimos dias que a gente estava analisando, ela liderava o número de casos, né, na região sul, por exemplo, de casos do coronavírus, mas é o estado que tem menos mortes entre Paraná e Rio Grande do Sul, né, na região. Então, às vezes, claro, a tendência é que o número de casos aumente sempre, mas você tem que monitorar também o quanto desses casos estão se recuperando, né? Porque a gente não tem muita noção disso por causa da testagem atrasada, até a gente já comentou sobre isso aqui. Mas a situação no Brasil ainda é muito preocupante, porque a gente sabe que tem 550 mil casos confirmados, pouco mais de 31 mil óbitos até o momento, né? Isso mostra que é uma mortalidade ali mais ou menos de 14,8 para cada 100 mil habitantes. E a incidência dos casos, 264,3 a cada 100 mil habitantes. Isso de acordo com os dados do Ministério da Saúde até o dia 2 de junho.
Esse é o geral do Brasil, mas se você for ver ali em cada estado, é muito diferente. Por exemplo, na região norte, a situação é muito mais preocupante. Tem menos moradores, mas a prevalência da doença é muito alta. Por exemplo, a incidência na região norte de casos de coronavírus é de 625 casos para cada 100 mil habitantes. A mortalidade é de 32 para cada 100 mil habitantes. É muito alto, é muito discrepante com o resto do país. E lá a gente já sabe, né, que já entrou em colapso o sistema, e tem o Amazonas, que foi onde Manaus, né, colapsou o sistema, que está reabrindo. Pois é, e então vamos pegar bem esse exemplo, né? Quer dizer, um estado como o Amazonas, né? Será que está em condições de falar em reabertura com tudo o que aconteceu e ainda acontece? É muito difícil, né, Márcio? Nem todos os estados têm critérios muito claros ali, né? Você fica pensando mais na sua capacidade de atender esses doentes, né? Sua rede de saúde, seu sistema de saúde vai dar conta de receber essas pessoas? E pelo que a gente está vendo lá, não vai dar conta, né? Então, é um pouco temerário. Claro que existem alguns fatores, como a pressão dos setores da economia que querem voltar a trabalhar, e mesmo o tédio, né? As pessoas estão entediadas em casa. Se você pensar, a gente já faz uma quarentena que já dura muito tempo, ela já está sendo cansativa, e você não vê uma luz no fim do túnel, assim, quando você vai poder sair de fato, né? Então, a reabertura, às vezes, ela acontece muito mais por pressão. A gente sabe que indústrias, comércios, tudo mais, estão tomando precauções, medidas de distanciamento, uso de máscara, lavagem de mão, álcool gel, mas a grande questão e os sistemas de saúde vão dar conta? Porque com mais pessoas circulando, com certeza o número de casos vai aumentar, porque é mais fácil disseminar o vírus. Mas a gente está preparado para esse aumento? Porque a gente ainda está muito longe de atingir a imunidade de rebanho, né? A gente sabe que Manaus, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, Manaus é uma das cidades do Brasil que tem maior prevalência da doença. O que quer dizer? Que mais pessoas foram contaminadas e sobreviveram também, né, ao coronavírus. Então, lá, quase 11% da população tem imunidade à Covid-19. E se para conseguir 11% da população, o sistema de saúde lá colapsou, a gente viu o sistema lá, os cemitérios tendo que fazer vala coletiva, vala comum, né, para enterrar a quantidade de pessoas que morreram em pouco espaço de tempo. E para conseguir uma imunidade de rebanho que os especialistas consideram confortável, entre aspas, né, que vai ser fácil de gerir o sistema de saúde, isso quer dizer que 70% da tua população tem que ter sido exposta. Então, se com 11% já deu todo esse problema, esse colapso, imagina para chegar até 70%, né? A gente tem um longo caminho aí, com muitas ondas que vão aumentar a quantidade de casos e de novas infecções. O problema é que a gente não chegou nem no pico da primeira onda, né? E a gente já está liberando, então é muito diferente do que aconteceu em outros lugares, em outros países, em que se esperou, né, ter passado o pico da primeira onda para daí liberar, né? Estou vendo aqui, inclusive, uma reportagem do início da semana da AFP, que trata um pouco, claro, sem aqui a pretensão de fazer comparações, porque não é possível estabelecer essas comparações entre os países, mas no caso do Chile, por exemplo, né, que viu os casos de Covid-19 aumentarem 500% em um mês, depois de uma reabertura que foi considerada precoce, né? Quer dizer, sem controlar a pandemia, o país resolveu reabrir, muito por, claro, todas essas pressões que nós citamos, mas está vendo agora os casos aumentarem muito com uma reabertura precoce. É verdade, isso já aconteceu em outros lugares. Por exemplo, a gente sabe que o João Dória, o governador de São Paulo, que apresentou esse plano de 5 fases, cada fase você pode liberar alguns serviços, né, libera a retomada de algum tipo de serviço específico do setor da economia ali, sem previsão para transporte coletivo e para as escolas voltarem a funcionar ainda. E ele já disse que caso haja uma disparada do número, volta atrás, né? Cancela, para onde está e dá um passo atrás, retrocede para tentar conter.
Aqui em Curitiba, a Secretaria de Saúde já disse que que a cidade conseguiu achatar a curva de contaminação da doença, mas que vamos ter muitos casos, ali uma média diária de 15 casos, pelo menos, novos casos confirmados até agosto. Então, a gente sabe que junho, a gente chega nesse período mais auge do inverno, que já tem mais doenças respiratórias, comumente já circulam mais, as pessoas já procuram mais atendimento, então vai ter esse período muito confuso, né? O que a gente pode ver aqui no Brasil é que em alguns estados as medidas de distanciamento tiveram êxito, né? É isso que eu ia perguntar, dá para fazer alguma avaliação já se nesses locais o isolamento deu algum resultado, esses que estão agora pensando em reabertura, mesmo que a gente saiba que tem que ter todos esses cuidados aí, Fer? Olha, Márcio, os pesquisadores do IPEA analisaram medidas que foram tomadas pelas cidades, as principais capitais e estados, né? E o que eles concluíram é que quando a cidade ou o estado tomaram alguma medida legal, né, um decreto, alguma manifestação do poder público, o isolamento social se ampliou. E com isso houve uma contenção ali, pelo menos por um tempo, da curva da doença. Então isso existe, isso aconteceu, é algo positivo. O problema é que essas reaberturas têm critérios específicos e cada estado está bolando o seu critério específico, mas tem que ver como é que vai ser cumprido, porque, ficando no exemplo de São Paulo, que abriu um plano muito grande, e é um plano do estado, né, em que o governo do estado dividiu a sua região em regionais de saúde, de fato, né, então ele não está olhando para a cidade, ele está olhando para algumas macro-regiões ali, são 17 regiões no estado. A gente sabe que dentro dessas regiões já tem cidades que estão liberando mais coisa do que o governo do estado previu. Claro, elas têm autonomia para fazer isso, mas quando você tem, assim, esse olhar maior, né, que no caso é o governo do estado, ele está olhando para o sistema de saúde, porque é outra coisa que a gente já conversou aqui no 15 minutos, cidades menores, doentes de cidades menores vão procurar o sistema de saúde de cidades um pouco maiores, sejam elas os polos regionais ou as capitais. E daí você vai tendo ali nessa transferência e vai sobrecarregando o sistema de saúde de outra localidade. Então, a gente está agora, assim, no terceiro dia de reabertura nesses locais, vai ter que ser muito bem monitorado para ver se todos os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se isso não vai gerar um aumento muito grande do número de casos. O problema é que, às vezes, esse tempo demora ali, a gente vai ver, talvez, essa curva da epidemia aumentar daqui só a 15 dias. Então, é um caminho longo de muita análise pela frente que a gente tem ainda para enfrentar, Márcio. Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta do Povo. Mais uma vez, obrigado, Fer. Até a próxima. Até mais, Márcio. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!